Eu disse para você que Jesus era extremamente letrado. Por quê? Porque está escrito isso na Bíblia, meu amor. Certo? Jesus era chamado de rabino, rabi. Por quê? Porque ele era um doutor da lei, ele era um exímio conhecedor das leis do judaísmo, ele era um judeu. E daí, lá naquele primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, diz assim: então José, o pai de Jesus, em santa revelação, o anjo de Deus disse a ele: vá para o Egito. Aí o texto abre um parêntese e fala: para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, lá do Velho Testamento. O que Isaías disse? A ti, meu filho, eis que do Egito eu chamei meu filho. Provando que Jesus veio lá do Egito para Israel para fazer tudo, né? Fazer a obra e toda aquela cronologia santa da Bíblia que você crê, eu creio, nós cremos. Ou se você não crê, você respeita. E se você achar que aquilo não é ciência, você está redondamente enganado. Isso eu provo para você. Não com magias, mas usando a sua própria inteligência em todos aqueles dados, aquelas peças de dominó, aquele brinquedo de criança de encaixar, porque a peça não se moldará ao que eu falo, muito pelo contrário, eu é que me moldo e mostro a existência de Deus dentro da ciência forense, da química, física, biologia para você, usando aquela Bíblia. E lá diz, lá no livro de Mateus: então, do Egito eis que chamei o meu filho, dizendo que Jesus estava no Egito. Aí quando eu falo para você a palavra Egito, primeiro você vai, por noticiários que você viu na televisão, pouquíssima coisa que você estudou no colégio, a maioria de nós vai pensar em Cleópatra, em cobra, em aquelas estátuas na parede, o Tutancâmon, a múmia enrolada em bandagens brancas, sarcófagos. Não é nada disso, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, aonde que você tá com a sua cabeça, velho? Santo Jesus, o que vocês estão fazendo aí nas igrejas? Vocês ficam fazendo o que na hora da missa? Comendo cocô? Santo Jesus! Oh, a sua falta de atenção. Entenda que aquele Egito é o Egito moderno, é o Egito de Alexandre o grande conquistador, o grego helênico que conquistou a maior parte do mundo na época, inclusive o Egito. E ali Alexandre, naquele lindo país formado às margens do rio Nilo, ele matou todos os caras lá das múmias, das faixinhas, das Cleópatras, dos Paranauê todo. Você entendeu, meu anjo? Era gregão, grego de Platão, de Sócrates. E aí lá em Alexandria existia a grande biblioteca de Alexandria. E o Estado, esse Estado é com E maiúsculo, o presidente, comparado aqui com o Brasil, o Lula, o presidente da República, lá daquele conglomerado que são os espólios de Alexandre, porque Alexandre já havia morrido, ele morreu de tifo, febre tifoide, com 28 anos, na Ásia. Ou é quase isso, se não for, vocês me perdoem. E não é uma coisa que obviamente não vem ao caso. Então, aquele governo lá, aquele Lula da época, dizia para os cidadãos: você que é de uma outra religião,
você que é budista, você que é judaísmo, islamismo, religiões africanas, então vocês têm o direito de vir até Alexandria, é uma biblioteca do mundo, e aqui então você terá um espaço, um prédio, um departamento, uma repartição só sua. Então ali em Alexandria você tinha aquelas sinagogas dos judeus, havia mesquitas muçulmanas, havia o budismo, uma religião muito antiga, shintoísmo, tudo estava ali reunido. E Jesus, então, um bebê de colo, vindo com seus pais, avisado pelo anjo, ele vem para esse nicho, essa comunidade muito grande, judaica, de grandes comerciantes, e ali José vem trabalhar para eles, e lá o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do Lula da época, do presidente lá da cidade de Alexandria, dizia que toda criança nascida grega naquele lugar ou estrangeira tinha o direito de estudar nas escolas gregas, aprender Sócrates, Platão. E é lá que Jesus foi estudar, e ele era muito inteligente. Logicamente, o grande nicho do estudo dele era a Torá, era a religião dos judeus. Ele era um perito nisso. A faculdade dele foi a faculdade de judaísmo. Só que, no entanto, Jesus ele conhece o budismo, tanto que, se você for estudar a fundo o budismo e o cristianismo, você verá que é um plágio. Jesus plagiou o Buda, porque os princípios do budismo é tudo aquilo que Jesus ensinou, aquela coisa de amar uns aos outros, de paz, de amor, de tranquilidade, de não violência, essa coisa bicho grilo, hippie, essa coisa de paz e amor, de fumar maconha, agora estou estereotipando, de ser rebelde, cabelos compridos, barbas compridas. Jesus era um rebeldezão da época. Não pense você que Jesus, ele era o menino fofinho, arrumadinho, vestidinho de domingo do papai. Não, Jesus era rebelde, era rock and roll, era heavy metal. Jesus, ele foi morto por quê? Porque ele questionou a religião dos judeus. Ele atacou diretamente o judaísmo. E agora uma parte que está na Bíblia, lá no livro de João, ó, vou dar spoiler para você ir lá ler. Fala assim, os fariseus, que eram os padres das épocas, eram porque é aquela mistura de padre, prefeito e presidente, governador do estado, era tudo uma coisa só. Então o líder religioso também era o líder político. E esses fariseus, saduceus, eles vieram para Jesus e falaram: Jesus, nós abertamente, ou seja, dizemos isso em praça pública, que iremos matá-lo, pois você se diz filho de Deus. Isso é uma blasfêmia muito grande. E Jesus, aquele rapaz rebelde, com rebeldia, com instinto de mudar alguma coisa, ele chama os fariseus de idiotas, de mocorongos, e eles ficam bravos. Se vê na Bíblia que eles se exaltam. E aí ele fala: como pode você, um idiota, vir querer ensinar a lei para mim, Jesus? E Jesus diz: não está escrito na sua lei, somos deuses? Ou seja, Deus nos chama de deuses? Assista o próximo vídeo, eu vou explicar toda essa história para você.